Provérbios capítulo 27, versículo 7. Na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Na tradução na linguagem de hoje diz assim: quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas quem está com fome, até a comida amarga é doce. Na versão contemporânea diz assim: quando você se empanturra, acaba recusando até a sobremesa. Quando está faminto, poderá comer um boi. É aquela história de traduzir uma ideia, né? Um tem a tradução literal, outro tem a tradução da ideia. Vamos para essa outra aqui, parafraseada. Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor. Mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Esse aqui é um pouco mais próximo, né? Então vejam só, da tradução. O versículo está dizendo o que aqui, meus irmãos? Fazendo outro paralelismo, né? Lembram que a gente viu alguns versículos de Provérbios e eles vão fazendo paralelismos. Então, a primeira frase, a alma farta pisa o favo de mel, descreve a atitude de quem está o quê? Saciado. A segunda é uma percepção de alguém que está com fome. A alma faminta todo amargo é doce. Então, aqui a gente olha para essa frase e alguém em um primeiro momento pode dizer: ó, pastor, ela está falando sobre alimentação, sobre comida. Mas vamos olhar um pouco mais, né? Esse é um tipo de paralelismo que é feito para avaliar a alma da pessoa, o estilo de vida da pessoa, a forma que a pessoa vive no mundo, tá? Então, ela faz uma reflexão sobre valores, sobre desejo, sobre a percepção que o homem tem da realidade. Então vejam só. Todos nós, quando eu estou aqui falando, meus irmãos, o que é que está acontecendo antes? O meu pensamento, não é? Presta atenção aqui no que eu vou dizer, viu? Para entender o que eu vou dizer. Quando eu vou falar, quando a gente fala, a fala é o resultado do pensamento. Enquanto eu não falo, você não sabe o que eu estou pensando. É algo que é o que? Subjetivo, né? Ele pode estar pensando o que agora? Ele está falando ali sobre favo de mel, ele pode estar pensando ali em mel, pode estar pensando em comida, ele pode estar pensando em adoçar alguma coisa, não é? Isso é um pensamento subjetivo. Agora, quando eu falo, aquilo que eu falo torna-se objetivo. Então, a partir do que eu falo, os irmãos vão fazer uma interpretação do que eu estou dizendo. Então, veja só. O texto aqui, ele está fazendo uma avaliação de algo que é subjetivo. Mas ele usa o argumento objetivo, falando sobre fome, falando sobre mel, então você consegue entender. Aí veja só. Ele está falando da condição interior de uma pessoa. Está falando da condição interior. Que o indivíduo, quando ele está satisfeito, em qualquer área da vida, e a gente em economia estuda isso, e diz o seguinte, diz que quanto mais você consome um bem, menos utilidade aquele bem tem. Vou dar um exemplo. Quando você está com sede, você quer o quê? Todos nós, quando estamos com sede, queremos o quê? Água. Queremos água. A gente bebe o primeiro copo d'água, né? Aí sente aquele alívio. Aí vai e bebe o segundo copo d'água. O terceiro já está ruim. O terceiro já começa a não fazer mais efeito com o primeiro. Você até espera que o terceiro copo ou o segundo faça aquele efeito.
Isso aí é o que a gente chama de redução da utilidade daquele bem. Ou seja, ele não é mais tão útil como antes. Então, esse versículo está falando a respeito da pessoa que começa a ficar satisfeita por algo e começa a desprezar aquilo. E pode ser algo precioso e pode não ser. Vou dar outro exemplo. Você está no deserto. Você está no deserto. E você tem um relógio. Um relógio, vamos dizer que custa aí R$500. Aí você chega com sede. Está com muita sede e não vê água. Aí me encontra com 2 copos d'água. Estou aqui com 2 copos. Estou com 2 copos d'água. Aí você chega e me dê esse copo d'água, que eu estou morrendo de sede. Eu digo, olha, veja só. Esse copo d'água eu posso lhe dar. Mas só se você me trocar, quer trocar, eu troco no seu relógio. Você vai fazer o quê? Você vai ficar com sede e olhar, meu Deus, esse relógio é tão caro. Você está com tanta sede, está tão desesperado por água, você vai morrer, que você vai fazer o quê? Tirar o relógio e vai trocar. Ou seja, a utilidade do relógio naquele momento é menor do que a utilidade da água. Menor que a utilidade da água. Então você começa a desprezar aquilo que deixa de ter valor para valorizar aquilo que teoricamente teria pouco valor. Porque se você tivesse na sua casa, você não ia dar um relógio com um copo d'água. Certo? Ou à beira de um rio. Então, o que é que esse versículo vai falar sobre a necessidade? A necessidade tende a valorizar aquilo que em condições normais, do exemplo do relógio e da água, você não desvalorizaria. Então vamos lá. Alma farta. Alma, na ideia hebraica de conceito de alma, ela envolve vários conceitos. Significa a própria vida, pode significar um desejo, pode significar um apetite, pode significar alma, aquilo que é íntimo à pessoa. Então, a alma farta, falar sobre a alma farta, não é apenas a ideia de que eu estava com sede, o irmão André trouxe água, eu bebi água e minha alma se fartou da sede. Não é isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, a alma farta significa que a partir daquele momento você começa a desprezar algo que tem valor. Então veja só, ele diz aqui o texto, a alma farta pisa o favo de mel. Os irmãos sabem que mel está ficando caro, né? Cada vez mais caro, não é, irmão? Né? O mel está ficando caro. Mel é uma coisa barata, mas está ficando muito caro. 1 litro de mel é 60, 70, 80, 100 reais. Eu já vi um rapaz falar para mim que não é 1 litro. Um vidrinho de 50 ml de um tipo de abelha, ele explicou para mim, custa 100 reais. Ele diz que tem mel que serve até de colírio e pinga nos olhos. Ele que cria abelha. Muito fino. Ele disse, olha, esse mel aqui é usado como colírio. É mesmo, não sabia não. Ele disse, se o mel da abelha, da Uruçu, se eu não me engano, né? Que é a mascara, é Uruçu, né? Que é o mais raro, né? O mais caro, né? Pronto. Eu já provei, é muito gostoso. E é muito caro. Ele mostrou um vidinho, 100 reais. Um vidinho. E dessa outra abelha, um vidinho pequeno por 100 reais. Que era o que serve como colírio. Você pinga como colírio nos olhos, esse mel. Então, a alma farta, ele está dizendo que pisa no favo de mel. Ou seja, uma alma farta, que está farta,
ele pode sugerir que ele despreza até o que tem valor. É isso que o versículo está chamando a atenção. Tem gente que a alma se fartou de certas coisas, que aquilo até que tem valor e despreza. E às vezes, não é que ele se fartou, a alma se fartou, às vezes ele está enganado, achando que está farto. Gente, tem pessoas que desprezam a sabedoria. E a gente sabe que a gente não encontra pessoas sábias assim na esquina. Não é verdade? A gente não encontra. A sabedoria, alguém sábio, demora muitos anos para o indivíduo adquirir sabedoria. Muitos anos. Muitos anos. O indivíduo jovem não é sábio. Ele só vai ser sábio depois de muita idade, muito tempo vivido na vida e buscando sabedoria. Tem mais essa, não é viver por viver. Buscando sabedoria. Então, quando o indivíduo pisa o favo de mel, ele está dizendo assim, olha, tem gente que algo que é extremamente precioso passa a não ter valor para aquela pessoa. Ou seja, quanto maior, aquilo que eu falei para vocês, né? De uma regra que tem dentro da economia, que a gente chama de lei da utilidade marginal, ou seja, eu tomei o primeiro copo. Se eu botar mais um copo na boca, eu já não vou beber o copo todo. Já não vou mais beber o copo todo. Por quê? Porque a utilidade de mais um pouco de água diminui muito a minha necessidade. A minha necessidade por aquele bem diminui muito. Então ocorre o interessante que ele começa a perder o valor. É a história do relógio que eu falei e um copo d'água no deserto. A história de um diamante no deserto. Você está morrendo de sede, morrendo de fome. Você dá aquele bem que você tem, que é tido como precioso, porque ali naquele ambiente ele não tem valor algum, no caso, em relação à sua vida. Né? A sua vida é mais importante que uma diamante. Aí ele diz, mas a alma faminta, ou seja, a fome aqui representa aquela carência que a pessoa sente por algo. Quando a alma está faminta por Deus, o que as pessoas fazem? Buscam a Deus. Para aquelas pessoas que creem, porque tem os que não creem, né? Os que não creem, isso não tem significado algum, mas para quem crê e tem a experiência, como eu já tive a experiência, de você tanto sentir a presença de Deus, como sentir a necessidade de buscar a presença de Deus e começar a sentir uma mudança interior e até ver certos acontecimentos surgir na sua frente e você vê Deus agir. Então a necessidade, essa carência é tão grande que ela muda o nosso processo de avaliação. Antes, aquilo que eu não valorizava, eu passo a valorizar. A gente passou uma vida da gente sem querer saber de Deus, dando as costas para Ele. É ou não é? Com certeza. Todos nós. Todo mundo que um dia entregou a vida a Cristo, ele passou uma fase da vida dando as costas para Deus, e quando ele começa, ele passa a entregar a vida dele a Deus, a vida muda. Os desejos mudam. O propósito muda. A visão de mundo muda. Aquilo que você valorizar, você começa a olhar e dizer, meu Deus, eu estava perdido. Eu fazia coisas ridículas que até me envergonham hoje. Fazia coisas que eu não tenho coragem de dizer que eu fazia. É assim. Por quê? Porque quando a alma começa a se fartar de Deus, se fartar do que é importante, a gente começa a dar valor ao que deve ser dado valor. Ou seja,
essa experiência humana de relacionamento com Deus nos faz ampliar a percepção de valor que nós temos das coisas. Os irmãos estão entendendo até agora? Estão entendendo? Então, quando a gente começa a ter uma percepção, né, ampliada do valor das coisas, daquilo que deve ser valorizado, aí o amargo vira doce e o doce vira amargo. E aí eu vou dizer para vocês, contar um exemplo meu. Eu já contei aqui, mas só para repetir, como ilustração. Eu gostava muito de carnaval. Muito, muito mesmo. Era uma das festividades que eu mais gostava e esperava chegar. Na época que eu brincava carnaval era em clube ainda. Que eu acho melhor do que na rua. Né? Em clube, ambiente fechado, as pessoas pagam para entrar, às vezes tem confusão, mas tem menos, né? tem menos confusão. Questão de assalto, porque tem segurança lá dentro, tem policiamento, muitas vezes tem policiamento. Então inibe muito, as pessoas estão ali porque querem se divertir. E eu gostava daquilo, e eu lembro que uma vez eu cheguei na porta do clube e eu estava nesse processo de conversão. Eu sentei, esperei o clube começar a festa, começou, as pessoas foram chegando, o pessoal me chamando para entrar, e simplesmente aquilo perdeu a graça. Repentinamente, irmão André, aquilo estava num processo de perder o encanto. Aquilo que era doce estava começando a virar amargo. E eu simplesmente peguei o carro, liguei o carro e fui embora. Eu fui embora e disse, rapaz, isso não tem mais nada a ver comigo, não. E olha que eu não tinha entregue minha vida a Cristo ainda, não. Não tinha. Já estava. Exatamente. Eu estava começando a fazer o processo. E aí, eu parei, olhei assim, começou a música, e aquilo não tinha mais sentido para mim. Eu voltei para casa, minha mãe disse, oxe, você voltou? Voltei, mano, eu senti vontade de voltar para casa, eu achei melhor para vir dormir. Tá certo, meu filho, melhor do que festa de carnaval. Só foi o que minha mãe falou. Isso foi uma semana antes de eu entregar minha vida a Cristo. Passou quarta-feira de cinza, o carnaval eu fiquei em casa, eu não fui mais para canto nenhum. E aí quando foi na sexta-feira, eu fui tomar banho, e aí eu lembrei de uma frase que disseram para mim, no dia que você quiser entregar a vida a Cristo, você ajoelha onde você estiver. E eu estava dentro do banheiro, eu me ajoelhei no banheiro. Eu nunca tinha orado. Mas eu. Naquele dia eu me ajoelhei, orei, Senhor, eu não sei como falar, mas eu quero entregar minha vida para Ti. E o Senhor fazer o que o Senhor achar que tem que fazer com a minha vida. E esse processo começou uns 6 meses antes. 6 meses antes. E aí o que acontece? Aquilo que era doce virou amargo, e aquilo que era amargo virou doce, porque eu antes lia a Bíblia, não entendia nada e achava chato. Rapaz, que história é essa? Que conversa é essa aqui? Aí li as parábolas, não entendia nada. E aí depois eu comecei a ler e fui perguntando, e fui entendendo, e as pessoas me explicando, e hoje eu estou aqui ensinando para vocês. Né? Então o amargo representa aquilo que normalmente é desagradável. Então a palavra de Deus é desagradável para muitas pessoas. Tá? E o mundo, a palavra de Deus não é agradável para as pessoas. Essa semana eu vi uma senhora, cantora famosa no Brasil, conhecida. Né? Cantou já no galo da madrugada. Ela já foi lésbica. Hoje está casada, tem filho. E ela entregou a vida dela a Cristo. Ela disse que ela vai parar de cantar no mundo para cantar só música cristã agora. E ela está sendo muito criticada. E ela deu, eu já ouvi o testemunho dela, assistindo o testemunho dela, dizendo como ela foi criada. Ela disse que nunca foi ensinada a respeito de Deus na vida dela. Nada. A vida dela era a bebida e festa e show. Né?
O marido a mesma coisa. E ela disse que eles viviam brigando e bebiam, e era cena de ciúme para cá, cena de ciúme para cá, até que um dia, ela aceitou a Cristo. Uma amiga me chamou, ela foi, e chegou lá numa igreja e disse que achou estranho, mas no começo aquilo mudou, né, a percepção dela, porque ela disse que viu as pessoas cantarem, louvando e tal. E ela disse que sentiu paz naquele ambiente. Ela disse uma paz que ela nunca teve. E só quem entrega a vida a Cristo sabe que paz é essa. Eu lembro que quando eu me ajoelhei, que eu levantei do banheiro, eu estava sentindo uma paz, uma mudança dentro de mim. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou sentindo? Um negócio diferente, sabe? Uma tranquilidade. Como se tivesse saído um peso das costas. E você olha assim, rapaz, que é isso, né? Depois você, com o tempo, você vai entender o que é, né? E ela disse que passou essa experiência. E hoje, ela diz que vai cantar para Cristo. Os filhos estão indo à igreja, sendo ensinados. Ela diz que ensina o que ela aprendeu de Bíblia, está ensinando para eles. E você vê como é que Deus faz. Essa moça, há uns 6 anos atrás, deixa eu ver aqui, se eu consigo achar aqui, ela no lugar da madrugada. Pronto, 2018. Há quantos anos? 2018? Aí 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 8 anos atrás ela estava cantando no Galo. Pronto. E ela vivia um relacionamento com outra cantora. E está aqui, as duas cantaram no Galo da Madrugada. Certo? E aí agora vamos ver. Olha aqui, em 2004, 2024, 2 anos atrás, converteu-se ao cristianismo evangélico em setembro de 2024 e anunciou uma transição de carreira para a música gospel após 25 anos na MPB. 25 anos. Certo? Já foi batizada. Está dando testemunho, até a feição dela mudou. Até isso, a gente vê, né, como mudou. E ela está sendo o quê? Um testemunho para muitos artistas que vivem aí uma vida perdida. Então, voltando para o nosso texto aqui, aquilo que para ela era amargo agora tornou-se doce. Entendeu, irmão André? Então, essas experiências muitas vezes tornam a gente insensível, ou seja, ter abundância no mundo dentro da gente, de valores do mundo, tornam-nos insensíveis aos valores espirituais. E quando nós temos a abundância dos valores espirituais da palavra de Deus dentro de nós, os valores do mundo tornam-se insensíveis para a gente. A gente não dá mais o valor que dava antes. Ou seja, esse versículo nos fala a respeito de desejo e percepção de valor. Então, está saciado. Quando a gente está saciado de alguma coisa, eu vou beber mais um pouquinho d'água para ficar saciado. A gente pode desprezar aquilo que é valioso. E quando surge a necessidade,
a gente começa a passar por um processo de transformação e a valorizar aquilo que a gente desprezava. Então, qual é a grande lição que esse provérbio nos ensina? É que a avaliação que a gente faz das coisas vai depender daquilo que eu disse, do estado interior, daquilo que é subjetivo. Vai depender daquilo que eu penso. Vai depender dos valores que eu internalizei dentro de mim. Vai depender daquilo que eu chamo de virtude. Então, a abundância material, muitas vezes, pode fazer, pode não, e pode até explicar, porque, por exemplo, quando as pessoas estão abundantes de riqueza, desprezam o que é sagrado. Por isso que a pessoa diz assim, quando tudo vai bem, a pessoa começa a esquecer Deus. Está tudo bem, está trabalhando, está ganhando seu dinheiro, tem sua casa, tem um carro, pode viajar, pode comprar o que quiser dentro da sua realidade, né? Aí começa a desprezar Deus. Então a sabedoria aqui está dizendo para a gente o seguinte, gente, a gente tem que ter equilíbrio entre aquilo que a gente sente necessidade e aquilo que a gente não sente. Segundo, ter o sentimento de gratidão pelo que nós temos. E muitas vezes a gente despreza. Não é? A gente despreza. E a natureza humana é dessa forma. Então, o provérbio nos ensina que ter abundância demais e ter carência demais faz mal. Ter abundância demais e carência demais faz mal para a gente. Transmuda, distorce a percepção da coisa. Distorce a percepção que a gente tem das coisas. Abundância demais e escassez demais. A gente tem que manter o equilíbrio.